Pedro, capítulo 1, versículos de número 3 a 5. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. A primeira carta de Pedro foi escrita com o propósito de fazer com que os cristãos da dispersão, aqueles cristãos judeus e também gentios que haviam se agregado, a permanecerem unidos na fé em meio às tribulações que lhes estavam propostas. Nós sabemos que no primeiro século, e de maneira mais ferrenha, a ascensão do governo de Nero, os cristãos foram perseguidos de maneira crudelíssima, implacável, terrível e sanguinolenta. E esses cristãos tinham que lidar com acusações sérias que lhes eram feitas. Primeiro, os pagãos e gentios chamavam os cristãos de ateus, pelo fato de que cristãos não cultuavam aos deuses do panteão grego. A religiosidade grega foi desenvolvida por um filósofo antigo chamado Homero, o mesmo que escreveu o romance A Odisseia. E eles acreditavam que aqueles deuses que se relacionavam entre si, geravam filhos, ou então relacionavam-se com seres humanos, e aí então geravam semideuses, como é o caso de Hércules na mitologia grega. Tudo isso era algo muito incrustado na mentalidade dos romanos, que herdaram a sua religião dos gregos. Então os pagãos, os gentios, perseguiam a igreja, chamando-os de ateus, pelo fato de que os cristãos não prestavam culto às suas divindades. Uma outra acusação muito comum feita aos cristãos era a acusação de serem antropófagos, de serem homens que comiam carne humana, porque uma vez na semana, ou sempre que se juntavam, eles comiam a carne de um tal de Cristo, uma referência à ceia do Senhor, não é? Tudo isso eram acusações constantes feitas aos cristãos. E ainda mais, alguns deles diziam que os cristãos eram incestuosos porque casavam-se com suas irmãs, pelo hábito de chamarem as mulheres da igreja de irmã fulana, irmã ciclana. Ao casar-se com ela, os gregos, os romanos, entendiam como sendo casamento entre familiares. Haviam muitas acusações entre os cristãos. Então Pedro escreve essa epístola para fazer com que os cristãos que recebessem-na tivessem a expectativa correta acerca da esperança cristã. Porque nós vivemos em um tempo em que a esperança tem sido violentamente tirada de nossos corações e de nossas mentes. A imprensa midiática sempre procura fazer com que o catastrofismo, as notícias ruins, alcancem-nos de maneira mais direta. Você liga a TV em algumas emissoras de canal, e uma especificamente, aquela emissora que sempre foi inimiga dos cristãos, que sempre trabalhou contra a igreja, que sempre apoiou governos anticristãos, você liga a TV e você só escuta notícias ruins, quando não críticas à nossa fé. E é fato que nós devemos estar atentos para não desviarmos-nos do propósito principal dessa esperança, porque, vejamos bem, eu não condeno e não sou contra a prática de cristãos se envolverem com a política. De fato, a política é uma parte importante da vida em sociedade. Então, que melhor maneira de fazermos política do que tendo pensadores e políticos com princípios cristãos? Nós não votamos baseados em partido. Nós não votamos porque achamos um candidato mais simpático. O cristão deve votar em candidatos que tenham os mesmos valores que ele defende.
Eu, como cristão, não voto e não votarei, não prego, nem recomendo a nenhuma pessoa que eu possa influenciar a votar em candidatos pró-aborto, pró-causas defensoras de questões que são anticristãs. Eu não vou entrar nesse aspecto na minha palavra, mas eu recomendo a você a escolherem políticos e pessoas para liderar esse país que defendam os valores que norteiam a vida cristã, a tradição, os bons costumes e a família, não é? Isso é algo muito comum que eu acredito que nem deveria ser falado mais. É óbvio que um cristão não deve votar em alguém que defenda aborto. É óbvio que um cristão não deva votar em alguém que pregue a ideologia de gênero. Eu acho que isso é algo que a gente não poderia nem precisar, deveria nem precisar falar. Mas, infelizmente, existem cristãos que defendem tais políticas. Infelizmente, cristãos que não são bíblicos servem e cultuam um Cristo que não é o Cristo da Bíblia, nem da história e nem o Filho de Deus, de nosso Deus e Pai. Então, de fato, devemos olhar para a política e colocá-la em seu devido lugar, mas jamais ter nela a nossa maior esperança. Um grande equívoco que eu também observo são em cristãos que olham para alguns políticos que parecem guardar os nossos princípios, que até têm uma simpatia pelo Evangelho e colocam neles a sua esperança. É outro equívoco também. Eu não posso pegar a minha expectativa e depositá-la nos homens, porque a minha esperança ela é uma esperança escatológica, é uma esperança em Cristo, é uma esperança que transcende a realidade transitória da nossa existência aqui. Porque também temos que estar atentos e prestarmos bem atenção que as expectativas socioeconômicas, políticas, governamentais, elas são transitórias, elas mudam a cada dia as pessoas mudam de opinião. O que permanece firme, inabalável e inabalavelmente estabelecido é a nossa esperança escatológica, futura, soteriológica e eterna. E aí, quando olhamos para o texto, observamos que esses cristãos a quem Pedro dirige a sua carta não estavam com expectativas no Império, até porque o Império Romano, totalmente pagão, pregava a idolatria e o culto ao imperador, não poderia ser a esperança para os cristãos. Os conterrâneos judeus, da onde vinha a lei e o testemunho dos profetas, que deveriam ser co-irmãos, deveriam estar próximos dos cristãos, porque nós sabemos que a fé cristã é uma fé judaico-cristã, ela vem do judaísmo, ela nasceu lá, as nossas raízes são raízes judaicas, nós não somos judaizantes. Não temos por que ficar usando talite, pendurar bandeiras do Estado de Israel na parede da igreja. Nosso símbolo não é a menorá, nosso símbolo é a cruz, mas, no entanto, são próximos à nossa fé. Nós cremos no Moisés que eles creem, nós cremos nos profetas que eles acreditam, nós temos eles como referência, e só que a diferença é que nós entendemos que Moisés e os profetas apontavam para Cristo, para Jesus Cristo, e eles não. Mas aí é outro debate. E a grande questão é que esses judeus do primeiro século perseguiam também a igreja e ajudavam o Império Romano nessa perseguição. Então perceba que os cristãos estavam completamente sozinhos em sua batalha. Eles não tinham apoio político, não tinham apoio de seus conterrâneos, não tinham o apoio da sociedade, porque até os vizinhos pagãos viam os cristãos com maus olhos. Então Pedro, consciente da perseguição que já estava sendo deflagrada e que seria ampliada nos impérios posteriores, até porque no império de Nero ele e Paulo foram mortos, tendo isso em vista, Pedro escreve essa carta. E ao escrever essa carta, essa epístola, ele tem o propósito de mostrar para esses cristãos a esperança, a expectativa, aquilo que lhe estava proposto no futuro. Então ele começa louvando a Deus de maneira doxológica, dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Pedro inicia a sua saudação definindo o cerne da salvação, definindo então o princípio da salvação,
que era o nosso Senhor e é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que deve nortear-nos em nossa esperança? São os políticos? É o nosso presidente da República? São os seus governadores? São os seus prefeitos? Que tanto falham, principalmente para nós que moramos em São Gonçalo? Será que a nossa esperança vai estar em líderes religiosos? Eu sempre apoiei a igreja institucional, faço parte de uma comunidade local, congrego em uma igreja local que possui um concílio nacional. Eu reconheço a autoridade da igreja constituída visivelmente, mas seriam esses homens a nossa esperança que também erram constantemente? Qual seria a nossa esperança? Seriam os próprios apóstolos em suas limitações do dia a dia? Nós vemos que Pedro e Paulo já tiveram discussões e debate. Paulo e Barnabé se apartaram, tendo um debate muito longo por causa de Marcos. Será que a nossa esperança estaria nos homens em suas limitações? Evidentemente que não. Então Pedro diz: eu bendigo, eu adoro e eu tributo glória àquele que é a esperança da salvação, Jesus Cristo. Portanto, nós não podemos nunca nos esquecer e deixarmos de lado a mensagem da cruz, o evangelho nos deixado pela pessoa central da revelação divina, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja, ele continua sendo o salvador do corpo, ele continua sendo o responsável, o autor e consumador da nossa fé. Portanto, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos convida para a esperança, que é a nossa esperança, e que de fato Cristo em nós sempre será a esperança da glória. A segunda verdade acerca da esperança que devemos ter, nos é mostrada no texto que essa esperança por meio de Cristo veio até nós em misericórdia. Diz ainda o versículo 3, que segundo a sua grande misericórdia, uma misericórdia que não pode ser medida pelos padrões humanos, uma misericórdia que não é proveniente das boas obras. É triste quando paramos para pensar que ainda existam cristãos que acreditam que serão salvos pelos seus méritos, que recebem de Deus alguma coisa de maneira meritória. Por isso que existe o farisaísmo moderno. Cristãos que se acham melhores do que os outros, que desprezam talvez um irmão mais fraco na fé, que comete um erro, um delito ou outro. Talvez que olhe para as pessoas como se as pessoas fossem inferiores a elas. Infelizmente, isso é uma triste realidade no meio cristão. Misericórdia é a chave para entendermos quem nós somos em Deus por meio de Cristo, aonde nós estávamos, quem nós éramos, o que fazíamos. Talvez você, assim como eu, se converteu cedo e não teve muito tempo para fazer coisas tão terríveis, mas muitas pessoas na igreja vieram do tráfico, vieram do roubo, vieram da promiscuidade, vieram dos assaltos, alguns vieram dos presídios. Pessoas que, como eu e você, foram niveladas pelo pecado original. O pecado original, o pecado de Adão que está em nós, que vem a nós como uma herança, ele nivela as pessoas e nos coloca todos sobre a mesma condenação, conforme diz Romanos capítulo 3, porque não há um justo sequer. Sendo assim, não existe nenhum outro método, não existe nenhuma outra maneira, não existe nenhuma outra forma de nos apresentarmos ante a face do juízo de Deus, a não ser o manto da misericórdia de Cristo sobre nós. E aí o texto continua dizendo-nos: nos gerou de novo, ou nos regenerou. Essa palavra regenerar, no grego, anagenesas, termo difícil. Anagenesas significa
ser gerado externamente, ou compelido a ser transformado. Esse termo significa causar transformação. Então, uma outra verdade que deve nos levar à esperança é que, mesmo sendo indignos, a misericórdia nos alcançou e essa misericórdia mudou as nossas vidas, regenerou-nos, tirou-nos do estado de morte. Quando Paulo vai falar acerca do estado de morte dos homens, em Efésios capítulo 2, ele diz: e ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. A palavra mortos ali, no texto de Efésios, é o termo grego nekros. É a mesma palavra que dá origem ao termo latino necrosar, necrose, podridão. Então, necro significa estar morto em decomposição. Porque havia, tanto na cultura judaica como na grega também, algumas pessoas pensavam sobre isso, que devido ao fato de algumas pessoas serem sepultadas sem estarem de fato mortas e virem à tona depois de um dia, não é? Acabarem saindo dos caixões, acontecia isso sim. Eles acreditavam que o primeiro e o segundo dia, para o judeu eram 4 dias, mas para o primeiro e o segundo dia para os gregos, ainda alguém poderia vir e sair do túmulo porque ainda não estava em decomposição, ainda não havia apodrecido. Então essa ideia de necros, esse termo necros, necrose no português, é a ideia de alguém que está morto em decomposição, sem nenhuma possibilidade de se levantar de seu túmulo. A palavra regenerar traz a ideia teológica de pegar esta pessoa, este ser humano, em completa necrose, sepultado, incapaz de nenhuma forma natural de sair de seu túmulo e torná-la uma pessoa nova. Esse era o nosso estado e foi o que Cristo fez por nós, nos regenerou, tirou-nos do estado de podridão e de necrose e nos deu uma vida. E aí o texto continua dizendo: para que fomos regenerados? Para uma viva esperança. Para uma viva esperança. Uma esperança que nos tirou, e nós podemos fazer até um paralelismo, né? Da morte que nos estava proposta para uma esperança viva. Para enfrentarmos a vida com total expectativa e vivacidade de que nós não estaremos limitados a essa existência transitória e passageira. Quer uma esperança maior e mais que exemplifique melhor a vivacidade da esperança do que os cristãos que no primeiro século tinham que lidar com o martírio, que tinham que lidar com a constante perseguição, que tinham que lidar com os assassinatos em massa que eram propagados pelo Império Romano, tinham que lidar com seus pais, filhos, irmãos, esposas, sendo mortos diariamente pela fé. Somente alguém que tem uma esperança viva de ressurreição e de vida eterna enfrenta a morte. E eu não falo aqui enfrentar a morte de maneira estoica, achando, não me preocupo, está tudo certo, em completa paz. Não, nós sofremos as aflições internas como seres humanos, cuidamos do nosso corpo para não morrermos de maneira imprudente. Sim, nós temos que cuidar de nós mesmos e ninguém quer morrer da noite para o dia. Você tem sonhos, expectativas, eu entendo tudo isso, mas em face da morte, a nossa esperança deve suplantar o medo, deve superar o medo, superar esse pavor que nos é imposto. E aí observamos esse texto e vemos que essa viva esperança é a esperança que nós encontramos na vida dos apóstolos. Uma frase de Paulo que exemplifica muito bem isso é quando Paulo diz: em nada tenho a vida preciosa por ela mesma, a não ser que complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Quando estava Paulo aprisionado, na expectativa de seu martírio, ele diz que ele seria oferecido por libação e o tempo da sua partida era chegado. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé.
Portanto, essa esperança viva nos leva e nos transporta para um estado de graça. É essa esperança que devemos ter. E o texto continua, que essa esperança ela vem a nós por meio da ressurreição dos mortos, deixando bem claro que o caminho da vida não termina com a sepultura, que o caminho da vida não termina com o fim dessa existência física, e que um dia nós ressuscitaremos como Cristo ressuscitou. 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Eu vou ler apenas alguns versículos. 1 Coríntios 15, versículo 19. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Eu leio esse texto e eu me lembro das pessoas que vivem a teologia da prosperidade e as igrejas que só pregam cura, prosperidade financeira, campanha disso, corrente daquilo. Eu me lembro dessas pessoas porque isso é um falso evangelho. Isso é um evangelho mentiroso, diluído, fraco, enganoso. Porque você vai nesses cultos e você só escuta isso. Pega um texto do Antigo Testamento, o sacrifício de Isaac, o sacrifício de Jacó e tal, ali faz uma campanha, tem ali meia hora de engromação e a pessoa vai na frente, dá o que tem, assim vai. Evangelho, cruz, redenção, mudança de vida, céu, isso não é pregado. E também as pessoas que são ateus, né? Os ateus, eles também não têm uma experiência futura, escatológica para a eternidade. Por isso que nós cristãos, se esperarmos em Cristo apenas nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Agora, olha o que o texto continua dizendo acerca da ressurreição. A partir do versículo capítulo 15, a partir do versículo de número 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Por isso a nossa esperança está na ressurreição. Quarto lugar, o versículo 5 diz que, aliás, o versículo 4 diz que nós fomos chamados para termos esperança em uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada para nós nos céus. A palavra herança é um termo muito interessante, que é o termo cleronomia. Cleronomia, no grego, significa possessão deixada para herdeiros específicos. Então a herança que nos está reservada para os eleitos, para os cristãos. Não é a herança de toda a humanidade, porque a herança de toda a humanidade é a condenação, é o inferno. A herança deste mundo caído, a herança para os réprobos, a herança para o descrente, a herança para aqueles que zombam, que vilipendiam, que desprezam a palavra de Deus, não é a herança incorruptível. Por isso que nós não podemos viver frustrados se a nossa vida aqui não for tão boa, se a nossa vida aqui não for tão aprazível, tão feliz e tão contente como nós gostaríamos que fosse. Não podemos ficar frustrados se não alcançarmos a realização de todos os nossos sonhos, porque antes da nossa existência aqui, nós somos herdeiros de uma herança incorruptível, que nos é dada por nosso Deus e Pai na pessoa de Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo. E aí o texto continua dizendo que para essa herança incorruptível, mediante a fé, nós estamos guardados no poder de Deus para a salvação prestes a revelar-se
no último tempo. Qual é a salvação que está prestes, de maneira, olhando para o tempo cronológico da Bíblia e profético, prestes, perto de acontecer? Se não está perto, cronologicamente, está perto em nossos corações, perto de nós pela fé. A esperança que nos será dada, que virá a nós pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 19. Olha o que o texto vai nos dizer. Apocalipse 19 fala sobre as bodas do Cordeiro, sobre quando Cristo virá de maneira vitoriosa, numa única vez, numa única vinda, em glória, após a grande tribulação, todo olho verá. Olha o que diz. E depois dessas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia, eu e você estaremos nessa grande multidão, aleluia, a salvação, a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus. O Senhor Jesus virá em glória para julgar este mundo, para ressuscitar os eleitos e então instaurar o estado eterno. Por isso que eu e você devemos ter esperança. Não podemos perder essa esperança. Não podemos abrir mão dessa esperança. Não podemos negociar essa esperança. Essa é a esperança do povo de Deus. A política vai falhar muitas vezes. Os homens irão nos decepcionar muitas vezes. As lideranças das igrejas irão errar muitas vezes. Você irá se decepcionar, você irá se frustrar, você irá perder muitas batalhas na vida, mas esta batalha você não perderá, porque a promessa e a esperança vem de Deus para você. Pense com esperança, agarre-se à esperança e você então conseguirá viver uma vida cristã esperançosa, não em você mesmo, mas em Cristo.